Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre Johnny Decali. O poema que sorteamos essa semana é o de número 7, Pensamento Ocasional. Todos nós cometemos erros em nossas vidas algumas vezes, portanto, não se preocupe demais e nem seja excessivamente prudente com tudo. Imperador Meiji. A mensagem orienta que o consulente não deixe de agir por medo de não dar certo. Não deve se preocupar demasiadamente em não cometer erros e correr riscos. Todos erram. Sabe-se que só erra quem produz, e só produz quem não tem medo de errar. Cautela, preocupação, moderação e prudência em exagero paralisam, imobilizam e nos impedem de viver na plenitude. Nos levam à inércia e à desmotivação, além de poder converter-se no vício da covardia. O mestre Mikao Usui certamente selecionou este poema em atenção ao princípio do Reiki. Só por hoje não se preocupe. O excesso de preocupação gera prudência, uma atitude que mantém a vida segura, mas com frequência não a faz feliz. A vida é ação, é vencer desafios, assumindo as consequências. O mestre Mikao Usui sabia que errar não é apenas humano, como também necessário. Devemos fazer dos mesmos um grande aprendizado. Nossos erros conscientes são lições de vida. Aprendemos muito mais com eles do que com os nossos acertos. A sabedoria de uma pessoa não está em não se equivocar, mas no destino que ela dá aos seus enganos. O ato falho de ontem é consertado com o acerto de hoje. Também na atividade reikiana, erra-se para depois acertar. Reflita sobre as palavras de Bill Gates. Toda empresa precisa de gente que erra, de gente que não tem medo de errar e que aprende com o erro. Bom, essa mensagem, a forma que o mestre Johnny coloca aqui, ela torna bem claro, a mensagem que o poema quer nos passar. Todos nós cometemos erros ao longo do nosso caminho. O que nós não podemos deixar, que a preocupação, que o cuidado excessivo para não cometer erros nos paralise. Acho que essa é a mensagem. A gente realmente aprende muito, com os erros. E a iniciativa de fazer as coisas, ela é muito importante, porque o nosso desenvolvimento, ele está no exercício, ele está nas realizações. E claro que por mais que a gente tem que ter prudência, tomar cuidado, planejar as nossas ações, mas certamente quando a gente toma atitude e vai fazer, às vezes a realidade é um pouco diferente do planejamento. E quando a gente percebe, a gente comete erros. Mas o mais importante, é assumir os próprios erros. Porque se a gente não assume os próprios erros, dificilmente os erros vão servir de aprendizado. Então o erro, ele faz parte, os acertos e os erros, fazem parte do nosso desenvolvimento. Às vezes nós temos tentativas que podem dar certo, como não. Se não der certo, é importante assumir o não deu certo, assumir a sua responsabilidade naquele processo que deu errado e parar para pensar, mas espera aí, aonde foi, o ponto principal? Aonde foi que eu errei? O que eu tenho para aprender com esse erro? Porque a partir do momento que nós começamos a fazer as coisas, temos a coragem de fazer, certamente, dentro do nosso aprendizado, a gente vai errar. Mas ter a humildade de falar assim, não, aqui eu errei. Isso é importante. Então, assim, é importante ter cautela, é importante ter cuidado, mas é importante ter a cautela e o cuidado no ponto certo. O cuidado excessivo, a cautela excessiva, o medo é um mecanismo de proteção, mas se ele estiver em excesso, ele vai paralisar. Então, o medo, ele não pode ser algo que nos paralise. Então a nossa coragem de agir, ela tem que ser maior, dentro desse equilíbrio. Ela tem que estar além para que ela consiga nos motivar à ação. E claro, toda ação é importante que tenha
tem um planejamento por trás dessa ação. Mas mesmo planejando, mesmo buscando ou agindo de forma sem pensar, nós vamos cometer erros, né? E qual o papel desse erro? Ele é educativo. Então, assim, é melhor ter atitude, né? Quando eu estou em contato com meus colegas de trabalho, e uma coisa que eu sempre falo, só erra quem faz. Então, assim, o fazer, né, é um ato de coragem, é uma atitude, e isso é importante. Agora, peraí, né? Por que eu errei? O que eu vou aprender com isso? Então, assim, essa mensagem, ela traz essa reflexão em todos os aspectos da nossa vida, né? Tanto no profissional, na nossa vida familiar, assim, os nossos desafios, eles não vêm com manual de instrução, né? Como devo prosseguir, como eu devo agir em tal situação. Então, na verdade, a gente vive experimentando, né? Nos testando, colocando em prática, né, as nossas atitudes, e a partir daí a gente pode ter acertos, como a gente pode ter erros. E o que nós vamos fazer com os nossos acertos e com os nossos erros? E às vezes uma atitude errada, ela faz a gente aprender muito mais, mas só vai aprender muito mais e fazer algum sentido, né, se a gente realmente conseguir olhar para aquilo e assumir o erro. Então acho que o mais importante de tudo é ter coragem de fazer, mas quando a gente errar, ter a coragem também de assumir o erro, porque só quando a gente assume o erro a gente tem condições de transformar. Essa é a mensagem de hoje. Gratidão.